Pablo Escobar estava ganhando dinheiro absurdo, 420 milhões de dólares por semana. Sua vingança foi brutal, matando todos que estavam em seu caminho. Ele construiu um império de bilhões de dólares a partir do medo, balas e subornos. Ele era chamado de rei da cocaína e chefe do cartel colombiano. Mas por trás da lenda de Pablo Escobar, existe uma série de ações tão extremas, tão chocantes, que parecem mais ficção do que fato. De construir sua própria prisão a enterrar milhões no solo, isso não era apenas um traficante de drogas em fuga. Era um homem que reescreveu as regras do crime, uma atitude absurda de cada vez. Hoje vamos mergulhar fundo nas 15 coisas mais loucas que Escobar fez. Histórias de violência, poder, manipulação e controle frio que abalaram a Colômbia e surpreenderam o mundo. Algumas são inacreditáveis, todas são verdadeiras. Número 15. Matar suas próprias pessoas. Você pensaria que trabalhar para Pablo Escobar, ficar perto do traficante mais temido da história, poderia oferecer alguma proteção. Mas com Escobar, lealdade nunca garantia segurança. Na verdade, as pessoas mais próximas a ele eram as que mais tinham a temer. Veja o caso de Wendy Chavarriaga, uma ex-amante de Escobar. O relacionamento deles pode ter sido íntimo em algum momento, mas isso não importava. Quando Escobar suspeitou que ela estava trabalhando com as autoridades, ele ordenou sua execução sem hesitar. A morte dela não foi uma exceção, era parte de um padrão perturbador. Em um caso alarmante, um jovem garçom ousou roubar talheres da casa de Escobar. A maioria dos patrões poderia apenas demitir o empregado. Escobar, ele mandou o homem se afogar na própria piscina, transformando sua mansão em um palco para um castigo cruel. Mas a paranoia de Escobar ia ainda mais fundo. Quando ele acusou seus associados de confiança, Gerardo Moncada e Fernando Galeano, de desviarem dinheiro, ele não fez perguntas, mandou eliminá-los. Esses eram homens que ajudaram a construir seu império, e ele os apagou da mesma forma que se espantaria moscas. O medo que isso gerou reverberou por seu círculo interno. Ninguém se sentia seguro. Eventualmente, ex-aliados começaram a se voltar contra ele. Alguns até se uniram a um grupo de vingança conhecido como Los Pepes, uma força vigilante sombria financiada pelos rivais de Escobar no cartel de Cali. O objetivo deles? Derrubar o chefão que uma vez os governou pelo medo. Essa não foi apenas uma história de traição, foi um aviso. O império de Escobar foi construído com sangue, mas desmoronou sob o peso de sua própria desconfiança. E quando seus próprios aliados se tornam seus inimigos, até um rei pode cair. Número 14. Fazer festas luxuosas. Pablo Escobar não comandava apenas um cartel de bilhões de dólares. Ele fazia festas como um. E suas festas não eram apenas extravagantes, eram infames. Realizados em vastas propriedades e ilhas privadas, esses eventos eram uma mistura bizarra de luxo, perigo e excessos. Estamos falando de chefes de classe mundial, champanhe fluindo, músicos ao vivo trazidos de todas as partes do mundo e uma lista de convidados que incluía políticos, modelos, traficantes de drogas e celebridades. Para muitos, receber um convite era como entrar em um mundo secreto dominado por ouro, poder e silêncio. Mas não se deixe enganar pelo brilho. Essas festas não eram apenas celebrações, eram performances cuidadosamente encenadas. Escobar as usava para projetar poder, ganhar lealdade e lembrar aos convidados quem realmente estava no comando. Rumores circulavam sobre o uso aberto de drogas, seguranças armados à espreita nas sombras e convidados sendo punidos pelo menor sinal de desrespeito. Alguns sussurravam que pessoas que atravessavam Escobar nessas festas desapareciam no dia seguinte, nunca mais vistas. As festas também tinham um propósito mais sombrio, eram ferramentas de manipulação. Para os pobres, Escobar se apresentava como um anfitrião generoso. Para os ricos e poderosos, ele era um chefe do tráfico fazendo política. De qualquer forma, ele garantia que todos soubessem o seu lugar e a sua dominância. Olhando para trás, essas noites luxuosas não eram apenas sobre diversão. Eram um símbolo de quão profunda era a corrupção de Escobar. Como ele borrava as linhas entre crime e sociedade de tal forma que as pessoas esqueciam que havia diferença. Número 13. Matar um candidato à presidência. Luiz Carlos Galán não era apenas mais um político, ele era a maior esperança da Colômbia por mudança. Um candidato à presidência com uma agenda ousada, Galán estava abertamente determinado a derrubar os cartéis de drogas, especialmente o cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar.
Ele deixou claro que apoiaria a extradição dos líderes dos cartéis para os Estados Unidos, algo que Escobar temia mais do que qualquer coisa. Para Escobar, a ideia de morrer nos Estados Unidos, em uma cela de prisão, era pior do que a morte em si. Então, quando Galán começou a ganhar popularidade, Escobar tomou uma decisão fatal. Apesar de ter sido avisado sobre ameaças à sua vida, Galán continuou. Ele seguiu com sua campanha, atraindo grandes multidões. Em 18 de agosto de 1989, exatamente quando estava subindo ao palco em Soacha para fazer um discurso, atiradores abriram fogo. Na frente de 10.000 pessoas, Galán foi assassinado na hora. O assassinato chocou toda a nação. Não foi apenas a morte de um candidato, foi uma mensagem. Escobar estava mostrando ao mundo que nem mesmo um futuro presidente estava seguro se ficasse em seu caminho. O assassinato de Galán se tornou um ponto de virada na guerra da Colômbia contra as drogas, expondo o quão profunda era a influência dos cartéis e até onde estavam dispostos a ir para proteger seu poder. O público ficou revoltado. Protestos eclodiram. O governo, antes paralisado pelo medo, começou a reagir com mais força do que nunca. Escobar pode ter silenciado uma voz por justiça naquele dia, mas ele também ajudou a acender um fogo que ele não conseguiria mais controlar. A morte de Galán o transformou em um mártir e Escobar em um inimigo do povo. Número 12. Sequestros de pessoas de alto perfil. Pablo Escobar nem sempre precisava de armas ou bombas para fazer um ponto. Às vezes o medo sozinho era o suficiente, e nada enviava uma mensagem mais clara do que sequestrar a elite do país. Escobar não era o responsável por pegar fisicamente as pessoas nas ruas, mas ele estava sempre no comando, dando as ordens. Sob sua liderança, o cartel de Medellín executou uma série de sequestros de alto perfil, mirando políticos, jornalistas e até membros da família de autoridades governamentais. Em janeiro de 1990, o cartel sequestrou o filho de um importante conselheiro presidencial. Foi uma retaliação ousada contra as políticas agressivas do governo no combate às drogas. Mas isso foi apenas o começo. Logo depois, eles sequestraram Maruja Pachón Castro, cunhada de um ex-presidente colombiano e futura ministra da Educação. Em seguida, vieram os jornalistas Francisco Santos Calderón, que mais tarde se tornaria vice-presidente da Colômbia, e Diana Turbay, uma respeitada repórter. O caso de Turbay terminou em tragédia. Durante uma tentativa caótica de resgate pela polícia, ela foi fatalmente baleada. Sua morte causou uma onda de luto por todo o país e provou o quão perigoso Escobar havia se tornado. Esses sequestros não eram aleatórios, eram parte da estratégia maior de Escobar. Ao visar as figuras mais influentes do país, ele mostrou ao governo que poderia alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar. Era guerra psicológica, e funcionou. Por um tempo, o governo hesitou, as políticas foram suavizadas, acordos foram sussurrados. E Escobar, sempre observando das sombras, apertava seu domínio. Mas, a cada sequestro, o ódio do país por ele aumentava. O medo de que ele se aproveitava acabaria se tornando a força que viria a virar a maré contra ele. Número 11. Distribuir casas grátis. Pablo Escobar era um assassino, um traficante de drogas e um terrorista. Mas para alguns dos cidadãos mais pobres da Colômbia, ele também era visto como um salvador. Em Medellín, onde a pobreza estava por toda parte e a ajuda do governo era rara, Escobar entrou em cena com uma oferta que ninguém poderia recusar: casas grátis. Vizinhanças inteiras foram construídas com dinheiro do cartel, e as casas foram entregues sem custo algum às famílias que viviam em abrigos improvisados ou barracos de papelão. Essas não eram apenas 4 paredes e um telhado. As casas vinham com água encanada, eletricidade e sistemas de esgoto, coisas que muitas famílias nunca haviam tido antes. Para as pessoas que haviam sido esquecidas pelo sistema, parecia um milagre. Mas Escobar não fez isso por bondade. Havia um plano por trás de cada tijolo. Ao dar casas às pessoas, ele comprava sua lealdade. E não apenas uma gratidão temporária, mas uma devoção para a vida toda. Ele se tornou um herói local, alguém que os pobres protegeriam a todo custo, mesmo que isso significasse escondê-lo das autoridades ou fechar os olhos para seus crimes. Ele chamou o bairro de Barrio Pablo Escobar. Milhares moravam lá e muitos defendiam seu nome com orgulho. Para eles, ele não era um monstro, era o homem que lhes deu um futuro quando ninguém mais quis fazer isso.
Ainda assim, por baixo da generosidade havia manipulação. Essas não eram apenas casas, eram investimentos em poder. Escobar sabia que se conseguisse ganhar o amor dos pobres, poderia se proteger da fúria dos ricos. Funcionou por um tempo, mas nenhuma quantidade de casas grátis poderia apagar a verdade sobre quem ele realmente era. E, eventualmente, nem mesmo aqueles bairros leais poderiam protegê-lo do que estava por vir. Número 10. Contrabandear cocaína nos pneus de aviões. Escobar não apenas traficava drogas, ele dominava a arte de transportá-las. Suas táticas de contrabando eram lendárias, e uma das mais ousadas era esconder cocaína dentro dos pneus de aviões. Aqui está como funcionava. Membros do cartel retiravam os pneus de pequenas aeronaves, os preenchiam com tijolos de cocaína e depois os selavam novamente para parecerem intocados. Quando os aviões pousavam nos Estados Unidos, os pneus eram retirados novamente e as drogas extraídas, escondidas à vista o tempo todo. Era genial. Os pneus eram o último lugar em que os agentes de alfândega pensavam em checar, e como não eram considerados partes de alto risco, muitas vezes passavam despercebidos. Por um tempo, funcionou perfeitamente. Avião após avião chegava na América com centenas de quilos escondidos dentro. Os lucros, enormes. O império de Escobar crescia e as drogas continuavam fluindo. Mas em 1987, a DEA teve sorte. Uma remessa que chegava no Aeroporto Internacional de Miami foi inspecionada com mais cuidado do que o habitual. Agentes cortaram um pneu e encontraram-no cheio de cocaína. O rastro levou de volta a Medellín e a operação de Escobar sofreu um golpe. Ainda assim, a descoberta provou algo mais. Escobar iria a qualquer comprimento para se manter à frente da lei. Do ar, terra ou mar, ele transformou cada forma de transporte em uma arma para o tráfico. Mesmo após aquela apreensão, a criatividade de sua rede de contrabando só cresceu. Se tivesse rodas, asas ou acesso à água, Escobar encontrava uma maneira de usá-lo. O esquema dos pneus de avião foi apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, um quebra-cabeça construído sobre ambição, medo e um império de drogas como nunca o mundo havia visto. Número 9. Queimar milhões de dólares. A maioria das pessoas não consegue imaginar queimar nem mesmo um único dólar. Mas Pablo Escobar, ele uma vez queimou milhões, só para manter sua filha aquecida. No final dos anos 80, Escobar estava escondido nas montanhas com sua família, fugindo das autoridades. As noites eram brutalmente frias, e sua filha Manuela estava tremendo de frio. Desesperado para ajudá-la, Escobar, supostamente, juntou pilhas de cédulas de dólares, cerca de 2 milhões de dólares, e as jogou no fogo. Para ele, era um pequeno sacrifício. Quando você está ganhando mais de 400 milhões de dólares por semana, o que são alguns milhões em cinzas? Mas a história não termina aí. Queimar dinheiro não era a única insanidade financeira de Escobar. Seus depósitos estavam tão cheios de dinheiro que ratos literalmente roíam milhões de dólares a cada ano, estimando-se que 2,1 bilhões de dólares eram perdidos anualmente para roedores e mofo. E manter todo esse dinheiro organizado, só isso custava ao cartel 2.500 dólares por mês, só com elásticos. Parece absurdo, mas para Escobar, isso era apenas parte do trabalho. Ele tinha mais dinheiro do que poderia lavar, gastar ou até mesmo contar. E, embora tenha dado muito para os pobres, ainda mais dinheiro desaparecia, queimado, apodrecido ou comido por pragas. Mas a fortuna de Escobar não poderia protegê-lo da realidade. Seu império, construído sobre excessos e violência, eventualmente desmoronou. E enquanto o mundo lembra do sangue derramado, essa história bizarra de queimar milhões para aquecer revela algo mais. Um homem que era insanamente rico e, ao mesmo tempo, constantemente fugindo das consequências de seu próprio império. Número 8. Construir sua própria prisão. Quando a maioria dos criminosos vai para a prisão, perde o poder. Mas Pablo Escobar não era como os outros criminosos. Ele construiu o seu próprio. A catedral deveria ser uma prisão, mas na realidade era mais como um resort privado. Situado nas colinas fora de Medellín, o complexo foi projetado sob medida por Escobar e aprovado pelo governo colombiano como parte de um acordo de paz controverso. Dentro da prisão, Escobar vivia no luxo. Sua suíte privada contava com uma cama king size, uma jacuzzi, uma cascata e até mesmo uma boate.
Havia um bar completo, um campo de futebol, mesas de bilhar e chefes prontos para servir qualquer coisa que ele quisesse. Visitantes iam e vinham livremente, incluindo associados do cartel. E de dentro dessas paredes, Escobar continuou comandando seu império das drogas como se nada tivesse mudado. O acordo era simples. Escobar se entregaria, cumpriria sua pena na sua própria prisão e, em troca, o governo evitaria o caos de uma guerra total. Mas a paz não durou. Em 1992, as autoridades descobriram que Escobar estava torturando e matando rivais dentro de La Catedral. O governo decidiu transferi-lo para uma prisão de verdade, mas Escobar já havia planejado sua fuga. Com um túnel secreto e ajuda interna, ele desapareceu, mais uma vez se tornando o homem mais procurado da Colômbia. Após sua fuga, o governo retirou o luxo de La Catedral e a transformou em uma base militar. Hoje, o local ainda permanece como um símbolo do mais sombrio compromisso do país. Um lembrete do momento em que um traficante de drogas teve poder suficiente para se aprisionar, nos seus próprios termos. Número 7. Enterrar dinheiro no subsolo. Quando sua fortuna é grande demais para os bancos e você está constantemente fugindo das autoridades, é preciso ser criativo. Para Pablo Escobar, isso significava cavar buracos, muitos deles. Para manter seus bilhões escondidos, Escobar começou a enterrar dinheiro por toda a Colômbia. Fazendas, florestas, terrenos vagos, até dentro das paredes de casas de segurança, nada era proibido. Seus homens de confiança, armados com pás e plantas, escondiam milhões em barris plásticos e os selavam no subsolo, às vezes em lugares tão remotos que precisavam de um mapa só para encontrá-los novamente. Mas aqui está o problema. Muitos desses mapas se perderam e uma grande parte do dinheiro enterrado nunca foi recuperada. Alguns foram descobertos anos depois por moradores locais. Outros esconderijos apodreceram no solo ou foram devorados por insetos e animais. De acordo com ex-membros do cartel, cofres inteiros de tesouros, no valor de dezenas de milhões, ainda estão por aí, esperando para serem encontrados. A razão pela qual Escobar recorreu a esse método bizarro era simples. Ele não podia confiar nos bancos, especialmente com os governos de todo o mundo começando a congelar seus ativos. E esconder dinheiro em casa também não era seguro. Uma única batida poderia destruir meses de lucros com o tráfico. Então, ele colocou seu império no subsolo, literalmente. Mesmo após sua morte, rumores sobre os milhões escondidos de Escobar desencadearam inúmeras caçadas ao tesouro. Pessoas ainda procuram nas áreas rurais da Colômbia, esperando encontrar o ouro do cartel. Alguns não encontraram nada além de terra. Outros encontraram mais do que esperavam: armadilhas, animais selvagens ou territórios de gangues. O dinheiro enterrado de Escobar não era apenas sobre esconder a grana, era sobre se preparar para o pior. Ele sabia que um dia tudo poderia desmoronar. E quando isso acontecesse, aqueles esconderijos seriam o plano de backup dele. Número 6. Construir um zoológico particular. Pablo Escobar não queria apenas ser rico, ele queria viver como realeza. E que tipo de propriedade de um chefão estaria completa sem um zoológico particular? Em sua imensa propriedade de 7.000 acres, conhecida como Hacienda Nápoles, Escobar criou um paraíso bizarro no meio da selva colombiana. Ele importou animais de todo o mundo: zebras, elefantes, camelos, girafas, flamingos e até uma manada de hipopótamos. Isso mesmo, hipopótamos. No início, o zoológico era apenas mais uma maneira de exibir sua riqueza. Ele não poupou despesas, construindo lagos, recintos e até uma escultura de dinossauro falsa para um toque dramático. Os convidados podiam fazer um tour pela propriedade, tirar fotos com animais exóticos e admirar o espetáculo. Para o mundo exterior, era surreal, mas para Escobar era perfeitamente normal. No entanto, houveram consequências. Após sua morte, muitos dos animais foram realocados, mas não os hipopótamos. Sem predadores naturais e com condições ideais de reprodução, eles se multiplicaram rápido. Agora, a Colômbia enfrenta um problema ecológico bizarro. Os hipopótamos de Escobar se tornaram uma espécie invasora. Há mais de 100 deles vagando pelos rios e cidades, causando caos e ameaçando os ecossistemas locais.
Cientistas os consideram uma das espécies invasoras mais agressivas do mundo, graças ao zoológico de um traficante de drogas. O zoológico de Escobar não era apenas um parque de diversões, era mais um lembrete de até onde ele iria para moldar o mundo ao seu redor. E até hoje, muito tempo depois da queda de seu império, as consequências de sua fantasia ainda pisoteiam o interior da Colômbia. Número 5. Bombardeio do voo 203 da Avianca. Pablo Escobar não apenas atacava rivais, ele travava uma guerra contra um país inteiro, e um de seus ataques mais horríveis ocorreu em 27 de novembro de 1989, quando o voo 203 da Avianca explodiu no ar, matando todas as 107 pessoas a bordo. O bombardeio não foi aleatório. Escobar acreditava que um candidato presidencial, César Gaviria, estava naquele voo. Gaviria havia prometido tomar medidas contra os cartéis e aplicar a extradição para os Estados Unidos, algo que Escobar estava desesperado para impedir. Então, em uma tentativa de eliminá-lo, Escobar colocou uma bomba no avião comercial. Mas Gaviria não estava a bordo. A explosão, no entanto, ocorreu como planejado. Em um flash, o avião foi despedaçado, caindo nas colinas ao redor de Bogotá. Famílias foram destruídas. A nação lamentou. E o mundo assistiu em horror. Escobar nunca demonstrou remorso. Para ele, os passageiros eram danos colaterais, apenas números em uma guerra maior que ele estava determinado a vencer. Esse ataque não foi mais sobre poder, foi sobre terror. Isso marcou um ponto de virada. Até então, a violência de Escobar visava principalmente indivíduos, mas agora ele estava atravessando para o terrorismo em grande escala. O governo respondeu com fúria, lançando operações massivas, apertando a segurança e intensificando a cooperação internacional para capturá-lo. O bombardeio do voo 203 da Avianca ainda é lembrado como um dos momentos mais sombrios da história da Colômbia. Não foi apenas um ato de assassinato. Foi uma declaração de que Escobar destruiria qualquer um e qualquer coisa para proteger seu império. Número 4. Construir um submarino de contrabando de drogas. Contrabandear drogas por terra, ar e mar, Escobar cobria tudo, mas até isso não era suficiente. Então, ele foi para o fundo do mar, literalmente. No início dos anos 1980, o cartel de Escobar construiu secretamente um submarino sob medida. Não era ficção científica, era uma embarcação totalmente funcional, projetada para transportar grandes quantidades de cocaína debaixo da superfície do oceano, longe de olhos curiosos e sistemas de radar. Construído na selva colombiana perto de uma margem de rio, o submarino era movido por 2 motores a diesel e capaz de carregar até 10 toneladas de cocaína. Dentro, havia compartimentos à prova d'água, sistemas de ventilação e apenas espaço suficiente para uma pequena tripulação operar a embarcação sem ser detectada. O plano era simples: mover o submarino por águas costeiras até a América Central ou o México, onde as drogas seriam então transferidas para o rio através de barcos menores ou caminhões. Foi uma das ferramentas de tráfico mais ambiciosas e bizarras já criadas. Mas eventualmente as autoridades souberam disso. Em 1988, as forças colombianas interceptaram a embarcação perto da fronteira com o Panamá. Embora a apreensão tenha dado um golpe nas operações de Escobar, ela também revelou o quão avançado e inovador o cartel havia se tornado. Até hoje, o submarino de contrabando de drogas permanece como um dos símbolos mais extravagantes do império de Escobar. Não se tratava apenas de vender cocaína, era sobre criar uma máquina imbatível que pudesse movê-la para qualquer lugar do mundo, por qualquer meio necessário. Número 3. Manipular jogos de futebol. Na Colômbia, o futebol não é apenas um esporte, é uma forma de vida, e Pablo Escobar sabia exatamente como usar essa paixão a seu favor. Escobar era um grande fã do Atlético Nacional, um dos maiores clubes de futebol da Colômbia, mas ele não estava satisfeito em apenas torcer das arquibancadas. Ele queria que seu time vencesse, a qualquer custo. Então, usou sua riqueza e influência para manipular jogos, subornar árbitros e intimidar adversários. O exemplo mais infame ocorreu durante a Copa Libertadores de 1989, o torneio de futebol mais prestigiado da América do Sul. O Atlético Nacional enfrentou o Olímpia, do Paraguai, na final. E de acordo com fontes internas, Escobar fez questão de garantir que o resultado fosse a seu favor.
Supostamente, os árbitros receberam subornos. Pênaltis questionáveis foram marcados. Faltas foram ignoradas. No final, o Atlético Nacional levou o troféu para casa. Mas muitos suspeitaram que o jogo tenha sido manipulado desde o início. Nos bastidores, a pressão era intensa. Jogadores e oficiais sabiam que desagradar Escobar poderia significar sérias consequências. Alguns dizem que foram ameaçados, outros estavam com medo demais para falar. A corrupção não parou em um único jogo. Escobar canalizou dinheiro do cartel para clubes de futebol, estádios e ligas locais, borrando a linha entre esporte e crime. Por um tempo, ele foi visto como um patrono do futebol colombiano, mas, na realidade, ele usava o esporte para construir sua imagem, ganhar apoio público e controlar mais uma parte da sociedade. Eventualmente, a verdade começou a surgir. Acusações se transformaram em investigações, e o controle de Escobar sobre o jogo começou a se desfazer, mas o dano já estava feito. Sua interferência manchou a integridade do futebol colombiano e mostrou o quão fundo sua influência chegava, até o coração de algo tão amado quanto o passatempo nacional. Número 2. Assassinato de Rodrigo Lara Bonilla. Quando Rodrigo Lara Bonilla se tornou ministro da Justiça da Colômbia em 1983, ele sabia exatamente com o que estava lidando. Ele não estava apenas enfrentando traficantes de drogas, ele estava declarando guerra a Pablo Escobar. Lara foi um dos primeiros oficiais de alto escalão a se opor publicamente ao crescente poder de Escobar. Ele lutou arduamente por tratados de extradição com os Estados Unidos, sabendo que, se os líderes dos cartéis fossem forçados a enfrentar a justiça americana, seu reinado desmoronaria. Escobar, é claro, viu isso como uma ameaça direta e, como fez com todas as ameaças anteriores, ele a eliminou. Em 30 de abril de 1984, enquanto Lara dirigia por Bogotá em seu carro oficial, 2 homens armados em motocicletas se aproximaram dele e abriram fogo. Lara foi atingido várias vezes e morreu no local. O assassinato causou um grande choque em toda a nação. Escobar havia acabado de matar um ministro do governo, uma ação tão ousada e violenta que forçou até seus aliados a notarem. Após o assassinato, o governo colombiano intensificou a repressão ao cartel de Medellín. As ambições políticas de Escobar foram destruídas. Seu nome foi apagado do Congresso. Sua imagem pública como uma figura tipo Robin Hood sofreu um grande golpe. Mas o dano já havia sido feito. O assassinato de Lara se tornou um símbolo da falha do governo em proteger seus próprios membros. Mostrou o quão poderoso Escobar se tornara e até onde ele iria para silenciar a oposição. Rodrigo Lara Bonilla é lembrado agora como um herói que enfrentou um dos homens mais perigosos da história, e sua morte marcou um ponto de virada na guerra da Colômbia contra as drogas, um momento em que o país finalmente percebeu que Escobar não era apenas um criminoso, ele era uma ameaça para os próprios alicerces da democracia. Número 1. Subornar o governo colombiano. Pablo Escobar não construiu seu império apenas através da violência. Ele comprou-o com dinheiro sujo. No auge de seu poder, Escobar estava arrecadando bilhões de dólares, e ele usou esse dinheiro para subornar quase todos os níveis do governo colombiano, desde policiais de baixo escalão, até juízes de alto escalão e até membros do Congresso. Todos tinham um preço, e Escobar estava mais do que disposto a pagar. Essa estratégia lhe deu algo ainda mais valioso do que dinheiro: proteção. Mandados de prisão desapareciam, investigações eram paralisadas, processos eram arquivados. Em um caso infame, Escobar teria entregado 2 milhões de dólares a um juiz para fazer as acusações contra ele desaparecerem. Mas talvez sua maior influência política tenha ocorrido durante a eleição presidencial de 1984. O cartel de Escobar orquestrou uma campanha de bombardeios, assassinatos e medo público, tudo projetado para empurrar os eleitores para um candidato que se opusesse à extradição para os Estados Unidos. O plano funcionou. Belisário Betancur venceu a presidência e logo depois paralisou a extradição de nacionais colombianos. Essa decisão deu a Escobar espaço para expandir ainda mais seu império. Também mostrou ao mundo que o dinheiro, quando manuseado nas mãos certas ou erradas, poderia manipular o cerne do sistema de justiça de uma nação. Escobar não estava apenas subornando pessoas, ele estava reformulando políticas, comprando influência, reescrevendo leis para atender às suas necessidades, e por anos funcionou. Mas a corrupção tem seu custo. À medida que o poder de Escobar crescia,
também crescia a reação contra ele. O povo se cansou da violência, das mentiras e do medo. A pressão internacional aumentou. O governo, antes comprado e controlado, finalmente começou a reagir. A história de Escobar é frequentemente contada sob a ótica do sangue derramado, mas por trás dos assassinatos e do caos havia algo ainda mais perigoso: a corrupção desenfreada. Isso permitiu que um homem transformasse uma democracia em um playground e quase levasse um país à ruína. Pablo Escobar não foi apenas o traficante de drogas mais rico do mundo, ele foi um homem que operou fora de todas as leis, até mesmo das suas próprias. Seu império foi construído sobre terror, mas foi mantido por charme, medo e caos. Desde contrabandear drogas em pneus de aviões até bombardear um avião de passageiros, o legado que ele deixou é tão aterrador quanto inesquecível. Se você achou este vídeo fascinante, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Temos mais histórias selvagens e verdadeiras chegando por aí. Até a próxima. Fique curioso e fique seguro.